Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Hoje em dia, estes tópicos, infelizmente, são comuns e considerados até normais para muitos, mas na visão bíblica, são comportamentos que nos distanciam de Deus e do plano dele para as nossas vidas. A Bíblia é clara quando fala sobre sexualidade humana. Deus criou o sexo como uma bênção dentro do casamento, mas com limites estabelecidos nas Escrituras. Cruzar esses limites nos coloca no campo do pecado sexual, com consequências devastadoras. Vamos conferir tudo isso ao longo do nosso vídeo, mas antes, deixe um like e se inscreva no canal para nos ajudar e receber todos os nossos conteúdos. Obrigado pelo apoio e vamos agora começar o nosso estudo. Pecado número 1. Prostituição. Para começarmos, temos este pecado que a Bíblia condena claramente e devemos entender as suas implicações, tanto espirituais quanto sociais. A prostituição, em sua essência, é uma distorção do propósito sagrado que Deus designou para a sexualidade. Ela mercantiliza o que deveria ser um ato de amor e união dentro do casamento, transformando-o em uma transação econômica e desumanizando todos os envolvidos. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 e 16, Paulo adverte: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e falo-os-ei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faze-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. O pecado da prostituição não é apenas uma questão de imoralidade sexual, mas também de integridade espiritual. Nossos corpos são membros de Cristo, e unir nossos corpos a uma prostituta é uma violação direta dessa união espiritual. Este pecado quebra não apenas o relacionamento entre o indivíduo e Deus, mas também corrompe a dignidade e o valor intrínseco que Deus nos deu. A prostituição, em qualquer forma, explora e degrada as pessoas, tratando-as como objetos a serem comprados e vendidos, ao invés de seres criados à imagem de Deus. Mas há esperança. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram redimidas e transformadas por Cristo, independentemente do seu passado. Em Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50, lemos a história da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com lágrimas e perfume. Embora a sociedade a tenha julgado, Jesus ofereceu perdão e redenção, dizendo: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Se você, ou alguém que você conhece, está preso nas correntes da prostituição, saiba que Jesus oferece um caminho de saída. Ele oferece não apenas perdão, mas também uma nova vida. Uma vida que honra a Deus e reflete a sua glória. Que possamos ser uma igreja que acolhe, ama e restaura aqueles que estão presos no pecado, oferecendo-lhes a esperança e a redenção que só podem ser encontradas em Cristo. Pecado 2. Homossexualidade. Como seguidores de Cristo, devemos enfrentar essa questão com seriedade. Nossa fé se baseia na verdade da palavra de Deus, que não permite relativização quando se trata de pecado. Em Levítico capítulo 18, versículo 22, encontramos uma declaração explícita contra a prática da homossexualidade no Antigo Testamento. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Já em Levítico capítulo 20, versículo 13, a lei é reafirmada. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. No Novo Testamento, Paulo discute as consequências da prática em Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, mostrando como ela leva a práticas sexuais contrárias à natureza. Apesar dos contextos culturais e temporais, a questão da homossexualidade é consistentemente apresentada como contrária ao plano divino para os relacionamentos humanos. Contudo, a mensagem é de arrependimento e transformação para todos. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, Paulo fala sobre a redenção para aqueles que se voltam para Cristo, independentemente do passado. Como igreja, devemos oferecer amor, orientação e apoio a quem busca superar os seus pecados e viver conforme os mandamentos de Deus. Pecado 3. Fornicação. Este termo, que muitas vezes pode parecer um tanto arcaico, simplesmente se refere a manter relações sexuais antes ou fora do casamento.
Vamos entender o que a Bíblia diz sobre isso e o porquê é tão importante para nós, como seguidores de Cristo, levarmos esse ensinamento a sério. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, Paulo nos oferece um conselho direto e prático. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Este versículo faz parte de um contexto maior, onde Paulo discute a importância da pureza sexual dentro da comunidade cristã. Ele respondia a uma realidade onde a imoralidade sexual era comum e ainda reiterou a necessidade de cada crente viver de forma que honre a Deus com o seu corpo. O plano de Deus para a sexualidade humana é belo e sagrado. Desde o início, em Gênesis, vemos que o sexo foi criado por Deus como uma forma de expressão de amor e união entre um homem e uma mulher, dentro dos laços do casamento. Qualquer desvio desse plano é considerado pecado, pois fere a santidade do propósito que Deus deu à sexualidade. A fornicação, portanto, não é apenas uma falha moral, é uma violação do propósito sagrado que Deus designou para a união sexual. Como cristãos, somos chamados a viver em santidade e a refletir sobre a pureza de Cristo em todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossa vida sexual. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 3 a 5, nos exorta: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Essa passagem sublinha a diferença entre aqueles que conhecem a Deus e aqueles que ainda não conhecem. Aqueles que são de Cristo devem viver de maneira diferente, reconhecendo que os seus corpos são templos do Espírito Santo e que as suas vidas devem refletir essa realidade. A fornicação, embora amplamente aceita e até mesmo celebrada em muitas culturas, é um desvio claro dos padrões de Deus. Encorajo a todos a refletirem sobre as suas vidas e a buscarem viver de acordo com a vontade de Deus. Em um mundo onde a tentação sexual é constante, precisamos da ajuda de Deus para nos mantermos firmes e fiéis a seus mandamentos. Se você está lutando contra a tentação ou já caiu nesse pecado, saiba que há perdão e restauração em Jesus Cristo. Ele nos oferece um novo começo, mas também nos chama para viver de forma diferente, que possamos abraçar a pureza e buscar viver uma vida que glorifique a Deus em todas as áreas. Pecado 4. Adultério. Este não é um assunto fácil de discutir, mas é necessário, pois as consequências desse pecado são profundamente destrutivas, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. As Sagradas Escrituras nos oferecem uma orientação clara e direta sobre este tema, e é nosso dever como cristãos entender e seguir esses ensinamentos. Em Provérbios capítulo 6, versículo 32, somos confrontados com a gravidade deste ato. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma o que tal o faz. Essas palavras não são apenas um aviso, mas uma declaração da realidade devastadora das consequências do adultério. Esse pecado não apenas quebra a confiança, mas desintegra o tecido do nosso relacionamento mais sagrado, o casamento. Jesus, em seu ministério, reforçou e expandiu esse entendimento sobre o adultério, levando a discussão além do ato físico. Em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, ele nos ensina: ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Com essas palavras, Jesus eleva o padrão. Não se trata apenas de evitar o ato físico da infidelidade, mas também de cultivar um coração puro e um compromisso inabalável com o cônjuge. Jesus diz aqui que se você deseja alguém, mesmo que apenas em pensamento, você já está cometendo adultério. Este ensinamento de Jesus nos mostra que o adultério começa muito antes do ato físico, começa no coração e na mente. Isso nos chama a uma reflexão profunda sobre como estamos nutrindo os nossos pensamentos e emoções. Estamos cultivando fidelidade e amor em nossos casamentos? Ou estamos permitindo que fantasias e desejos desordenados criem raízes em nossos corações? O chamado de Cristo é um chamado à integridade e à fidelidade completa, não apenas em nossos atos, mas também em nossos pensamentos e intenções mais íntimos. Ele deseja que os nossos casamentos reflitam o compromisso e o amor sacrificial que ele tem pela igreja, como descrito em Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Portanto, irmãos e irmãs, que levemos a sério o mandamento contra o adultério, reconhecendo-o não apenas como uma proibição contra uma ação, mas como um convite para cultivar um relacionamento profundo e amoroso com o nosso cônjuge. Que nossas famílias sejam lugares de segurança, amor e fidelidade, onde cada membro sinta o reflexo do amor de Cristo. Que Deus nos ajude a sermos fiéis em todas as áreas de nossas vidas, protegendo nossos corações e casamentos contra qualquer tentação que possa surgir. E ao enfrentarmos desafios e tentações, que busquemos sempre a sabedoria e a força que só pode vir dele. Pecado 5. Incesto. Para finalizarmos, temos este que é um dos pecados mais graves e condenados na Bíblia. A violação das fronteiras familiares é uma abominação aos olhos de Deus. O incesto é um pecado que destrói a estrutura familiar, corrompe o que Deus instituiu como sagrado e deixa cicatrizes profundas e duradouras em todos os envolvidos. Em Levítico capítulo 18, versículos 6 a 18, encontramos uma lista detalhada de proibições relacionadas ao incesto. Essas leis foram dadas para proteger a santidade da família e preservar a pureza das relações familiares. Deus deixa claro que qualquer forma de relacionamento sexual entre parentes próximos é abominável e deve ser evitada a todo custo. O incesto não é apenas um pecado contra a carne, mas também um pecado contra a comunidade e contra Deus. Ele desonra a família, que é a unidade central da sociedade, e ainda desafia o plano divino para relacionamentos humanos saudáveis e santos. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo aborda um caso de incesto dentro da igreja de Corinto e mostra sua gravidade. Ele instrui a igreja a agir com firmeza, removendo o indivíduo envolvido em tal pecado, a fim de preservar a pureza da comunidade cristã. Paulo não faz isso por maldade, mas por amor à igreja e pelo desejo de ver o pecador se arrepender e ser restaurado. Se alguém está envolvido em uma situação como esta, há esperança em Cristo. Ele pode trazer cura, restauração e um novo começo. Mas isso exige arrependimento, mudança de vida e também a busca por ajuda e orientação espiritual. Em Efésios capítulo 5, versículos 11 e 12, somos exortados: "E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe." Como cristãos, somos chamados a expor e condenar o pecado, mas também a oferecer um caminho de cura e redenção para aqueles que estão presos em suas garras. O incesto é um pecado horrível, mas não é além do alcance da graça de Deus. Jesus é poderoso para curar até mesmo as feridas mais profundas e restaurar o que foi destruído pelo pecado. Se você ou alguém que você conhece está sofrendo as consequências desse pecado, encorajo você a buscar a ajuda e confiar em Jesus para trazer a cura que você precisa. Bom, estamos encerrando o nosso estudo. Esperamos que este vídeo o inspire a buscar uma vida de pureza, santidade e integridade diante de Deus. Que possamos reconhecer a seriedade do pecado e o chamado de Deus para vivermos de acordo com seus padrões. Mas queremos saber de você. Qual desses pecados você acha mais grave? Algum outro que deixamos passar? Deixe nos comentários. Se gostou do nosso vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para receber todos os nossos outros vídeos. Obrigado por sua companhia, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.